Voltamos para falar do Flamengo, que embalou, hein? 5-0 para cima da Portuguesa, mesmo com um time alternativo, mas a equipe do Felipe Luiz está fazendo bonito. E a gente vai para o Rio de Janeiro, apesar de o jogo ter acontecido lá em Uberlândia, porque Igor Siqueira está com a gente de novo, veio ontem, veio hoje de novo. Que bom, Igor! Vamos falar desse Flamengo então, porque tem bastidores legais, muito interessantes, além dessa partida, né? O Felipe Luiz rodando a equipe, mas mostra que está vindo com tudo aí. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC, Andrezinho, Alícia, todo mundo que está na audiência com a gente aqui no nosso canal UOL. Bom estar de volta com vocês. Eu falei que eu voltaria, voltei, cumprindo aí a promessa de quem voltou das férias. E para falar um pouco sobre esse Flamengo que está começando a empolgar, né, nesse início de temporada. Se você for observar a escalação ontem, Matheus Cunha, Daniel Salles, porque o Varela estava liberado, porque infelizmente a mãe dele faleceu, né? Danilo, Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, Arrascaeta, né? Quem mais que estava jogando ontem? Juninho fez gol, Luiz Araújo, Cebolinha. Você colocaria esse time do Flamengo como um dos mais competitivos do Brasil, mas é o time reserva do Flamengo, então dá a dimensão um pouco do trabalho do Felipe Luiz, do que ele tem à mão para trabalhar, pensando, obviamente, no Campeonato Carioca, né, passar a Supercopa, e nas competições subsequentes. Uma vitória tranquila, 5-0, teve gol do Wallace Ian de novo, teve gol do Matheus Gonçalves, a galera do Ninho fazendo gol também, a cavadinha escandalosa do Arrascaeta numa cobrança de pênalti. Você que está aqui no nosso canal tem a oportunidade de assistir em outro vídeo também, não sei se o pessoal vai passar os gols dessa partida, a estreia também do Juninho fazendo gol, né, o primeiro gol dele, na verdade, não a estreia, mas o primeiro gol dele, e um Flamengo que, como eu falei, está animando. E animando também, e aí já levantando para eu mesmo cortar aqui, sobre essa relação do Felipe Luiz e do José Boto, animando também porque o ambiente entre eles está muito bom, e eu conto hoje numa matéria aqui no All Sport muitos detalhes sobre como essa relação entre os dois se estabeleceu, e é uma relação que tem dado frutos aí nesse início de temporada, um entendimento muito bom entre o dirigente, né, o chefe aí, e o chefe do time, que é o treinador, para que esse time do Flamengo engrene e que as ideias deles se alinhem para que o Flamengo, de fato, seja bem montado para essa temporada de 2025. Então, se você, por acaso, que está assistindo a gente, ainda não foi lá no All Sport, ler essa matéria sobre o Boto e o Felipe Luiz, é só a chance depois do programa engatar essa leitura aí a respeito dos bastidores da relação dos dois, como é que foram os primeiros encontros, enfim, por que há esse alinhamento de visões e por que o Boto hoje em dia já diz para quem pergunta para ele, né, que ele é mais fã do Felipe Luiz como técnico, do que do próprio Jorge Jesus na condição de treinador. Então, deixo aí um gancho para que você daqui a pouco tenha uma leitura a respeito de Flamengo também, sobre os bastidores do que está acontecendo nesse time. Já corre lá no All Sport, porque é uma leitura obrigatória, porque é uma curiosidade muito interessante sobre essa relação do Boto com o Felipe Luiz, tanto que agora ele está dizendo, né, foi o que ele disse para o Igor, que ele está mais fã do Felipe Luiz do que do próprio Jorge Jesus, que é um ídolo do Felipe Luiz, então isso é interessante. Agora, Igor, uma coisa que chamou a atenção no jogo de ontem foi o fato de o Juninho ter balançado as redes, né, o primeiro gol do Juninho com a camisa do Flamengo, ele que faz parte dessa nova política de contratações do clube. Um Flamengo que está sendo muito mais cauteloso no mercado da bola, embora esteja buscando alguns nomes aí badalados, como o Jorginho, como o próprio Danilo, que voltou e jogou ontem também, mas também olhando para o mercado de uma forma diferente. O que a gente pode falar sobre essa nova política, como que ela é feita, como que está sendo feita essa busca por jogadores que não são tão conhecidos, como o Juninho, que atuava no Azerbaijão, e agora tem um cara novo do scout, né, um ucraniano, que chega para a comissão técnica, então imagino que faça parte de todo esse movimento, esse planejamento. Pois é, do ponto de vista do Juninho aí, da presença, do papel do Juninho nesse time, a gente obviamente percebe que o Flamengo precisava dar uma resposta para essa posição de centroavante, diante da ausência do Pedro, machucado a longo prazo, da saída do Gabigol e também do fato de ter se desfeito do Carlinhos, né, que realmente não estava numa fase boa, não rendeu o que a diretoria anterior esperava dele, tanto que foi negociado, foi lá para o Vitória. Então o Juninho, o Felipe ontem ressaltou, né, o Felipe Luiz depois da partida, que era importantíssimo que o Juninho fizesse logo o gol dele, para tirar um pouco essa pressão sobre ele, de balançar as redes, de criar esse hábito mesmo
nesse time alternativo aí, né, entre aspas, vamos dizer assim, de que ele fizesse logo o gol e quebrasse esse encanto que estava desde o primeiro jogo, né? Não foram tantos minutos assim sem marcar, mas é bom que ele já quebra esse gelo, já vai se acostumando com o fato de estar na lista aí de marcadores de gol do Flamengo nessa temporada. Do time titular, vale lembrar, né, uma dinâmica de dupla de ataque entre, atualmente, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. Isso deve se repetir para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado, é o clássico que o Flamengo tem adiante. E para o Juninho, enfim, vai essa briga aí de tentar se consolidar como alguém recorrente nessa lista aí, como eu falei, de anotadores de gols do Flamengo. Sobre o scout, eu vou gastar toda a minha pronúncia de ucraniano aqui para falar o nome do cidadão que foi contratado recentemente, agora, né, pelo Zé Boto também. Ele é o Andriy Fedchenkov. Então, é um novo contratado aí do Flamengo para ser o chefe de scout. Isso fez com que houvesse uma reorganização no departamento. E o Ricardo Perengeiro, que a gente conhecia, já trabalhar na base da CBF e tal, e estava no Flamengo, foi deslocado para ser o chefe do scout da base, né? Então, Andriy Fedchenkov vem para ser o novo chefe do scout do Flamengo. Eles trabalharam no Shakhtar, então essa referência que o Boto tinha dele, que agora vem a estar a serviço do Flamengo nesse processo de captação de talentos, enfim, de identificação de potenciais oportunidades no mercado, nessa linha de trabalho aí que tem muito a ver com o que eu falei anteriormente sobre o alinhamento entre Felipe, Boto e tal, e o Boto também povoando aí o departamento de futebol do Flamengo com pessoas da sua confiança para que o setor ganhe o nível de profissionalismo que a diretoria, que o BAP, o presidente BAP quer para o clube, mas também com o entrosamento entre as figuras que estão circulando e prestando serviço para o Flamengo nesse momento. O Flamengo contratou mais gente, né? Tem até o Marcelo Campos Pinto agora, ex-Globo, ex-chefão da Globo, contratado pelo Flamengo para gerir os contratos da Libra, né? O contrato de direito de transmissão da Libra. Então, algumas novidades aí ainda acontecendo nesse início de fevereiro, relativamente cedo ainda na gestão BAP, mas novidades no Flamengo acontecendo em quem tem prestado serviço para o clube atualmente e vai prestar serviço a partir de agora. Uma observação sobre o Campeonato Carioca. A gente está vendo a Portuguesa e o Flamengo jogando em Uberlândia, mando da Portuguesa. Dos 20 jogos de mando de campo dos 4 grandes, 10 foram no Rio de Janeiro, 10 foram fora do estado do Rio. Isso chama atenção, não é mais um campeonato carioca, né? É um campeonato itinerante. O que me incomoda mais do que isso, na verdade, Luiz, é que há tanto tempo você faz no Rio de Janeiro a Boa Vista e Fluminense, mando do Boa Vista e Moça Bonita. Ou, como foi esse ano, Nova Iguaçu e Vasco, mando do Nova Iguaçu em São Januário. Cara, se você não tem o estádio, a federação tem que dar 2 anos, 3 anos, 4 anos, um prazo para dizer, seu estádio tem que ser nessas condições, senão daqui a 4 anos você não joga o campeonato. Mas não dá para fazer Nova Iguaçu e Vasco, Nova Iguaçu no campo do Vasco. Sim. Mas chama atenção também que de 20 jogos com o mando dos grandes, 10 foram fora do estado do Rio de Janeiro. Sim. Né? Você fazer um jogo em Brasília, o São Paulo vai jogar em Brasília. São Paulo vai jogar contra o Inter de Limeira. O ideal seria que não tivesse. Palmeiras também contra o Palmeiras também agora no final de semana. Contra o Água Santa, porque o mando do Água Santa vai jogar fora. O ideal é que o campeonato fosse todo dentro do estado. Mas digamos que seja uma exceção, 2, acontece no Campeonato Mineiro, no Gaúcho. Mas você tem metade dos jogos dos grandes. No Campeonato Carioca. É uma coisa que chama atenção. Chama. Agora, dentro do que o Igor estava falando, Hernan... PVC. Só um minutinho, Igor. Só eu pro Hernan, porque tem a ver com o que você estava falando. É uma política diferente de contratação, mas nem por isso está parado no mercado. Né? Não, nem por isso está parado e nem por isso vai trazer jogadores mais assim no estilo aposta do que grandes atletas. O Jorginho faz parte dos planos do Flamengo e é uma questão de vem agora ou vem na janela do meio do ano. Então, assim, para vir agora já teria que ser uma engenharia diferente, difícil. Que acredito que não vai acontecer. Tudo caminha para que ele venha na janela do meio do ano. Então, assim, já veio o Danilo, o próprio Alexandro, bem, que era uma outra gestão. Mas com jogadores badalados. São jogadores badalados. Reconhecidos. E a questão é,
o Boto ele é muito tem as ideias dele já prontas, assim. Esse jogador é que encaixa no perfil, independentemente se tem nome ou não, é muito buscar o perfil que o Flamengo quer. E aí vai lá e é mais certeiro nesse tipo de contratação. E aí, Igor, já vou me despedir de você, mas vou passar a bola para você antes. Como é que é essa captação? Tem um método diferente? O que mudou para trazer esses jogadores que são essas apostas não tão conhecidas? Já resolvendo essa questão do mercado, né? A questão é tentar o Flamengo ser mais certeiro, assertivo no mercado. Não precisa trazer gente baseada ou ir arriscando como se estivesse precisando de jogadores de forma desesperada. A tentativa é ser um pouco mais certeiro, para que o investimento faça sentido, seja compatível com o jogador, por mais que o André, o PVC já tem comentado em programas anteriores, né, quanto o mercado está inflacionado, e isso obviamente afeta o Flamengo, porque o Flamengo é o líder de receita do futebol brasileiro e todo mundo quer, quando negocia com o Flamengo, arrancar uma casquinha a mais no meio disso tudo, né? Mas a tentativa é tentar ser o mais eficiente possível, que não necessariamente por culpa do Alcaraz, mas que negociações do tipo do Alcaraz não precisem se repetir, né? A gente vai lembrar dos valores, na casa dos 20 milhões de euros, então, e não rendendo, como o Felipe admitiu também, sendo um pouco da responsabilidade dele, mas de fato aqui não rendeu do jeito que todo mundo esperava. Então o Flamengo tenta ser mais certeiro nisso. Sobre o que o PVC estava falando, só para emendar, Luiz e amigos, em relação a esse campeonato carioca no exterior, em termos de exterior de estado, tá? Fora das fronteiras aí do Rio de Janeiro. Culpa do artigo 25 do regulamento do Carioca, tá? Que isso, o artigo 25 do regulamento, ele estabelece as regras para que os clubes, tanto quanto grandes ou de menor investimento, vamos dizer assim, eles negociem as suas cotas com quem quer vender ou quem quer comprar esses jogos fora do Rio. Então, você tem um mercado de pessoas, de empresas que estão querendo levar jogos de times cariocas e times paulistas, times grandes para os seus estados, e ao mesmo tempo a FERJ criou um mecanismo ali para regulamentar essa atividade, que, por exemplo, isso permita com que, dentro da negociação, fique no mínimo que o clube de menor investimento consiga garantir pelo menos R$200 mil nessa transação. Então, para quem é pequeno, para quem precisa de dinheiro, é interessante, para os clubes também, dependendo, claro, da negociação individual que cada um fizer. Mas isso está regulamentado, então acaba sendo um colchão, vamos dizer assim, né, para assegurar o que esse movimento dos clubes, no caso aqui do Carioca, tem feito para enviar esses jogos para fora do Rio. Não que seja novidade na temporada de 2025, longe disso, isso já acontecia nos outros anos, mas especificamente nesse ano tem tudo regulamentado aqui com percentual, com a necessidade e obrigatoriedade de quem estiver vendendo mano de garantir passagem, hospedagem e tal. Então, aqui no futebol do Rio, isso está regulamentado no artigo 25 do regulamento do Carioca, Campeonato Estadual. Ironicamente, é por isso que o Wolverhampton manda jogos em Dublin. Muito bom, Igor. Obrigada, viu? Beijo pra você. Volte sempre. Amanhã amanhã você tá de folga, eu tô sabendo. Você voltou de férias, já tá de folga? Fake news, porque amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, da primeira fase, então estaremos lá 3 horas da tarde. A CBF está em obra, tudo quebrado lá, então vai ser no hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estaremos lá diretamente para trazer as informações sobre o sorteio da Copa do Brasil. Vai ser durante o horário do programa, então vai ser interessante isso aí. Ótimo, já tá escaladíssimo. Já bota aí na escala, já tá na escala. Já cavei. Já arrumou mais trabalho para você. Arrumou trabalho extra. Por que precisar de obra no prédio da CBF? Para ficar mais funcional. Ih, essa é boa, hein, PVC? Essa é boa. Mas é uma boa pauta, não é uma boa pauta? Vou trazer mais detalhes, de repente, amanhã. É uma matéria, uma pauta. Por que precisava de obra no prédio da CBF? Tá pior que obra de igreja aqui de lá, hein? Amanhã você traz pra gente. Beijo, Igor. Obrigada. Até amanhã, então. Alicia, tchau. A gente vai pro break agora, mas queria te ouvir também, né, sobre essa política de contratações. Você acha que é um bom caminho aí pro Flamengo? Olha, o Juninho a gente começa a ver sinais agora, né? Tem esse primeiro gol e acho que qualquer tipo de política a gente só pode avaliar a partir do momento que ela começa a dar ou não resultados, né? Eu achei interessante a decisão do Flamengo de abrir mão do Alcaraz por entender que ele não estava se encaixando na equipe. O Felipe Luiz fez até aquela confissão de que se sentia mal por não ter conseguido aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, fazendo parte dessa nova política, abrir mão de um jogador
um investimento desse tamanho e contratar jogadores de mercados aí mais obscuros que ninguém está olhando. Com um bom trabalho de scouting, dá para fazer isso. A gente viu que o Botafogo fez no ano passado, trazendo jogadores que também estavam perdidos por aí, que muita gente mal conhecia, montou um time campeão da Libertadores. Então dá para fazer, mas para saber se deu resultado ou não, a gente vai precisar esperar ao longo do campeonato. E aí eu vou fazer só uma observação bem rapidinho, Luísa, sobre essa questão do mando de campo, que muita gente critica por tirar os jogos de dentro do estado, mas eu acho que tem 2 fatores para a gente levar em consideração, né? Que é a situação financeira dos clubes menores. Então, é você impedir um clube menor de conseguir aproveitar o campeonato para ter uma receita que às vezes pode ajudar a manter o clube operante o ano inteiro, né? A gente tem clubes que não têm calendário o ano inteiro. E a outra questão é permitir o acesso a torcedores, até dos clubes grandes de outros estados, a jogos, né? Ontem teve Vasco e Fluminense aqui, as pessoas estavam enlouquecidas de poder ir ao jogo, né? Muitos palmeirenses também em Brasília, São Paulinos, cruzeirenses, né? Brasília tem jogo de praticamente todos os estaduais, então também, né, aumenta o acesso de quem está fora desses outros centros aos seus times. Então, tem uma questão que eu entendo, do estadual acabar sendo jogado fora, mas tem esses 2 fatores que eu acho que a gente não pode ignorar. Isso é positivo mesmo. Aliás, a gente estava no break e eu nem sabia, hein? Não descobri agora. Sim, não se ligou? Não. Eu estava até em pé. Você estava em pé? Estava até em pé, voltei, sentei. Tá aí, ó. Pode ficar em pé, André Hernan. André Hernan, ele tá querendo dar uma voltinha. Na TV a gente é comportado. Ah, é? Por quê? Tem que ser assim? Não sei, o cérebro é uma coisa Ah, não precisa ser assim. É o meu cérebro que é programado já. 18 anos na televisão. Não, mas agora você já desconstruiu já, André Hernan. Você é um cara da internet?